Fique à vontade para você poder receber. Tem 2 lugares aqui na frente. Quem ficar sempre aqui, ó. A Bíblia está chegando aqui, pode sentar aqui na frente. Glória a Deus. Deus tem feito coisas tremendas nas nossas vidas, amém? Eu vou repetir isso. Deus tem feito coisas tremendas nas nossas vidas, amém? E aquilo que eu vou ministrar para vocês hoje não vai ser apenas uma palavra. O que eu vou ministrar para vocês nessa manhã, que é uma manhã especial, estamos nos aproximando do Natal. Quem gosta desse clima de Natal, né, irmão? Eu já assisti uns 30 filmes da Netflix sobre Natal. É tão bom ver os filmes de Natal nessa época. E é um clima tão maravilhoso. E o que eu vou trazer de palavra, o que o Espírito Santo vai falar a nós hoje, tem a ver com o destino da Laila. E que você possa anotar essa palavra de hoje e entender, porque eu vou iniciar hoje um período onde eu vou falar sobre um tema que tenho entendido que é um direcionamento do Senhor para Lion Church, para esse lugar. E você vai começar a entender mais profundamente sobre esse tema. E durante muitas semanas nós vamos falar sobre esse tema, talvez por anos. E tudo que nós fizermos daqui para frente vai estar ligado a isso que eu vou começar a falar com vocês a partir de hoje. O ano de 2022 nós vamos viver a manifestação da graça. Diga assim comigo: a graça de Deus. Fale comigo assim: eu preciso entender, e eu abro meu coração para entender o poder da graça. Visto que o Senhor vai se tornar um ministro do Evangelho da Graça. Sim, eu sou um ministro da graça. Jesus veio trazer a graça. E a nossa igreja, ela vai ser conhecida pelo poder da graça. Eu tenho ouvido muitas coisas, estudado muitas coisas na palavra, entendido uma série de coisas que eu tenho compartilhado com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós vamos entregar as nossas ofertas só no final hoje, fazer a nossa generosidade. Efésios 2:8, você vai poder acompanhar também. Tem como deixar mais compacto, não, né? Para entrar todo o versículo lá. Efésios 2:8, a Bíblia então fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque diga graça, pela graça sois salvos. O que é essa salvação aqui? Nós podemos um dia explicar isso com muita profundidade, mas quando fala que pela graça sois salvos, aqui quer dizer que quando você morrer, você não vai para o inferno, mas o teu destino é a salvação, é a eternidade com Cristo, amém? Amém? Quem pode se alegrar porque você é salvo aqui em Jesus? A salvação quer dizer que o teu espírito é eterno. Todo ser humano tem um espírito eterno. E a Bíblia deixa muito claro que a única maneira que nós temos a eternidade com o Senhor é através de Cristo. Ele é a nossa salvação. Mas como que nós somos salvos? É mediante algum esforço nosso? Você tem a vida eterna mediante algum esforço teu? Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então é mediante o esforço, é mediante o teu sacrifício. Você vai ser salvo mediante algum tipo de trabalho teu, ou esforço, ou sacrifício da tua parte. Não, é mediante a fé, é crer. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É o que? Dom de Deus é o que Deus te dá, é o que Deus te entrega, sem esforço nenhum. Agora em João, no capítulo 1, no versículo 16, João, capítulo 1, versículo 16, abra aí a sua Bíblia, e aí vai dizer assim, João 1, 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você pode ler isso aqui comigo em voz alta? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre, diga de novo comigo, e graça
sobre graça. Eu posso pedir um favor? Você pode colocar a mão no seu coração só um minutinho, por favor, querido, por favor, feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu creio que essa manhã é o início de uma era, de um ciclo, de um entendimento, de um destino, de um propósito. A visão que o Senhor me deu enquanto eu estava aqui ajoelhado é que uma noite ela passa a ser dia, porque no horizonte aparece a ponta de um sol que começa a subir, e aí vem um novo, e que brilhe o sol da justiça nessa manhã, vem iluminar a todos, fale a todos os corações, dos menores aos maiores, todos os teus filhinhos, todas as tuas filhinhas que estão aqui, os que me assistem pelo YouTube. Abre o nosso entendimento, quebra, Senhor, paradigmas, preconceitos, desconstrói o que aprendemos e reconstrói aquilo que é a tua vontade, o que aprendemos fora da palavra nos ensina, e usa a minha vida com clareza, me dá o dom do ensino da palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte Jesus, meu Espírito. Se você puder anotar essa palavra, vai ser muito importante. Nós temos também pelo YouTube, e depois você pode assistir de novo. Durante muito tempo, a fé cristã, o evangelho cristão, ele foi reduzido a apenas uma lista de coisas que as pessoas podem ou não fazer. Durante muito tempo, o evangelho, o cristianismo foi reduzido a isso, ao que a pessoa pode fazer, ao que ela não pode fazer. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos dar a graça. Jesus veio para derramar sobre nós a salvação. Durante muito tempo, o cristianismo no mundo foi reduzido a uma meritocracia, ou seja, o que eu recebo por aquilo que eu faço. Eu faço tal coisa, então Deus me abençoa. Eu pratico algo, então eu colho bênçãos. Se eu agir certo, então eu serei abençoado. Isso se chama meritocracia. Eu recebo bênçãos por aquilo que eu faço, ou sou preterido por Deus. Isso foi ensinado no mundo inteiro no Evangelho por muito tempo. Ou eu sou preterido por Deus por aquilo que eu não faço. Ou até algumas pessoas pregam castigo da parte de Deus por aquilo que eu não faço, mas essa não é a verdade. O Evangelho não é meritocracia, não é sobre o que eu faço e aí eu recebo, ou o que eu não faço e deixo de receber, como se houvesse uma condição para tudo. O Evangelho da graça, e quando nós entendemos a graça não tem a ver com o que você faz e aí você recebe. A graça tem a ver em ter fé naquilo que Cristo fez e receber toda a dádiva que Ele já conquistou para nós. Efésios 1:3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Fale comigo: eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém, querido? Bispo, o que o senhor está falando tem a ver então com eu não fazer nada? Não, tem a ver com a gente fazer tudo, mas no sentido de receber. Então, eu volto a dizer, reduziram muitas vezes o Evangelho ao que isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer, isso é certo, isso é errado. Sim, existe o que é certo, existe o que é errado. Mas o Evangelho, ele não é uma condição, ele é uma salvação. E a graça significa o que Jesus fez por nós e não o que nós vamos fazer por Ele. Diga assim: Jesus fez por mim. Fale assim: Ele conquistou a salvação. Sim ou não, queridos? Nós já somos em Cristo mais que vencedores. Perseverança, o esforço, os nossos posicionamentos com Deus é importante, mas no sentido de você agir, realizar, estar na presença de Deus,
Tem muita gente, esses dias eu vi uma pessoa falando, não, a Bíblia fala que você vai comer do suor do teu rosto, você tem que suar, mas Ele já suou o sangue, para que você tenha descanso, e possa pela graça receber toda sorte de bênçãos espirituais. Oi? Assim como no jardim do Éden, o homem pecou e Deus falou para o homem, agora a terra vai produzir espinhos e pelo teu suor você vai comer o teu pão. Assim também num jardim chamado Getsemane, Jesus suou sangue para que você possa ter descanso e pelo poder da graça, aceitar a graça, receber a graça e ter acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. Diga assim comigo: eu não preciso suar, eu não preciso me matar. Diga: não é pela carne, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Se o Adão caído precisou suar, o segundo Adão, que é Jesus, já suou, para que você entre no descanso dele. Isso é a graça. Graça não tem a ver com o que nós merecemos, mas com o amor de Jesus por nós. Nós ouvimos quinta-feira uma palavra na nossa célula aqui em casa, que falava isso: nós somos pecadores, não há nenhum bem em nós, mas a graça não tem a ver com o que eu fiz de bom, mas com tudo que Ele fez por mim. Então, a graça não é sobre o que eu mereço, mas é sobre o amor de Jesus. Diga: o amor de Jesus. Querido, graça é favor imerecido e não conquistado. Diga: graça é um favor imerecido. Quem já ouviu falar que graça é favor imerecido aqui? Levanta a mão. Nós não merecemos. Então, se eu preciso conquistar, é por merecimento. Mas se Ele já conquistou, não é por merecimento, é por aceitação e fé. Então a graça não é um favor merecido ou conquistado. A graça é favor imerecido. Nós não tínhamos acesso, não poderíamos receber, mas Ele fez por nós. Diga assim: Ele já fez tudo. Diga: eu preciso receber. Fale assim comigo: receber pela fé. E agora eu vou dizer de novo o que nós vemos ali: porque pela graça você é salvo mediante a fé. É mediante a fé. Ou seja, se eu creio, se eu recebo, se eu tomo posse, se eu aceito a graça começa a operar na minha vida. Amém? E quando ele fala: e vós sois salvos pela graça mediante a fé, esse salvo não é só a salvação no sentido de vida eterna, sim, é isso também, mas é a salvação de todo o mal desse mundo e de viver a vida abundante. O Senhor Jesus, Ele vai fazer tudo na sua vida pelo poder da graça. Fale assim comigo nessa manhã: eu tomo posse do poder da graça. Jesus nos dá isso liberalmente. Ele não exige nada. Ele não exige mais que você derrame sangue. Ele não exige mais que você pessoalmente se sacrifique no sentido de receber algo. Um filho, ele tem tudo simplesmente por ser herdeiro. Não é assim, queridos? Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da graça. É lógico que um filho que é herdeiro de uma grande empresa, de um grande negócio, ele não vai ficar em casa deitado e receber tudo do pai. Ele já desde pequeno se envolve nos negócios do pai, não é assim? Ele aprende, ele estuda, ele se desenvolve, ele trabalha com o pai. Um dia ele vai assumir tudo aquilo, então às vezes ele não tem hora para chegar, ele não tem hora para sair, mas não é que ele vai receber pelo esforço, porque tudo já é dele, porque ele é filho. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Levante a sua mão. Então veja, a graça tem a ver com isso. Não é o que aquele filho vai fazer, que o pai vai falar assim: agora é teu, porque você merece, porque você agora
pelo teu sacrifício. É claro que o pai, sim, ele quer ver o sacrifício do filho, ele vai fazer aquele filho se desenvolver, estudar, crescer, para poder agir junto com o pai, receber aquilo porque ele é o herdeiro. Assim é a graça. Você não vai trabalhar e fazer as coisas e conquistar, e por isso você vai receber. Não, você faz para contribuir, porque tudo já é seu, porque você é filho de Deus, e isso é a graça. A palavra graça do grego é charis, C-H-A-R-I-S, charis, ou charisma, ou carisma. Quando você fala que alguém é carismático, fale para alguém ao seu lado: você é carismático. Diga assim: você é lindo. Aliás, procure alguém e fale assim: você está linda nessa manhã. Quando alguém é carismático, quando alguém é engraçado, a palavra carismático é a palavra engraçado. Engraçado é cheio da graça. Então, no grego, a palavra que nós lemos ali de Efésios 6, pela graça, vocês são salvos. Você tem acesso a todas as bênçãos pela graça. Não é pelo teu mérito, não é pelo nosso mérito, não é por quanto aquele filho se esforça que ele é herdeiro. Quando ele nasceu, filho daquele empresário muito rico, ele já nasceu herdeiro. Então, a graça é o carisma, a graça é o charis, o acesso foi pela graça. É terrível ouvir isso e é maravilhoso ao mesmo tempo, porque o pecador tem acesso à graça, aquele que está sendo santificado tem acesso a esta graça, e é ela que nos salva. Eu vou ler algumas coisas aqui. A graça é favor que alguém recebe sem nenhum mérito próprio. Se tiver mérito nosso, não é graça e anula o que ele fez. Eu vou repetir isso. A graça é o favor que alguém recebe sem mérito próprio. Diga: não é meu mérito. Diga: não é sobre o que eu faço. Não é merecimento. É graça. É favor e merecido. Então, não tem direito ao mérito próprio, porque é um favor imerecido. Segundo, isso aqui eu peguei de um dicionário do grego e do hebraico, do significado do nome charis, graça. É um dom divino. Diga: dom divino. Querido, se você recebe algo como um dom de Deus, Deus está te dando, Ele oferece um preço para que você receba. Dom é gratuito. Ele derrama dons. A Bíblia fala que Jesus levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Fala assim: a graça é um dom. Diga: a graça é de graça. Quem quer comprar uma BMW de graça? Eu estou perguntando: quem que gostaria de comprar uma BMW de graça? Já imaginou? Eu estou dizendo, é graça, é de graça. A graça é de graça. O que você não entendeu? Não, eu sei, só estou dando um exemplo. Ela falou: se tiver que pagar, não é de graça. Sim, mas imagine que você pudesse comprar tudo de graça. Seria até estranho, porque a graça, ela é de graça. E quando você começa a aceitar o poder da graça, quando a sua mente começa a operar na graça, todas as coisas na sua vida vão começar a ser transformadas. É por isso que eu estou dizendo que essa palavra de hoje não é apenas uma ministração, ela é um destino do que nós vamos viver nesse lugar. Diga: o poder da graça. Graça tem a ver com um dom de fé, virtude, doação da graça divina, pela qual o perdão dos pecados e salvação eterna é apontada aos pecadores. Escute isso: doação. Diga: doação. Se eu pego o meu celular e eu te dou, você não sabe dar nada, ele é seu. Deus te deu a salvação e uma vida abundante pela graça. Aleluia. É doação. Diga: doação. Doação. Foi isso que Cristo fez na cruz por você. Sim, custou. Quem pagou o preço? Jesus. Não somos nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que nós fazemos ou faremos, é sobre tudo o que Ele fez. Já está consumado. Amém?
doação da graça pela qual o perdão dos pecados e salvação eterna é dada aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo, não aos nossos méritos. Diga assim: ao mérito de Cristo. Foi o que Ele fez. Querido, a salvação, o perdão, não tem a ver com aquilo que nós podemos pagar, mas é o que Ele fez. O mérito é dele. Diga: o mérito é dele. Isso é você dar toda a glória a Deus. Graça, dons que denotam poderes extraordinários. Ainda estou lendo aqui o significado de charis no grego. Dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem cristãos e os capacitam para servir a igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder e à graça divina que opera sobre nós pelo poder do Espírito Santo. Abra sua palavra em João 3,16. João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga deu, Deus deu, doação, aqui está a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Então o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ter o perdão, para ter a graça, para ter a salvação, para ter a vida abundante? Eu tenho que crer no Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, para que todo que nele crê não mais pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio em Jesus, e Jesus foi dado pelo Pai para quem? Para quem que o Pai deu Jesus? Para nós. Então, se eu creio em Jesus, para que todo nele crê, eu não vou mais perecer. Esse perecer é todo o sofrimento, toda a doença, toda a dor, toda a destruição que há na humanidade. Mas eu vou ter vida eterna com Cristo. Nós temos a vida eterna pelo sacrifício de Cristo e pelo seu sangue na cruz. Eu vou repetir isso. Nós temos a vida eterna pelo sacrifício de Cristo e pelo seu sangue na cruz. Não é pelo que nós fazemos, não há o que nós possamos fazer que nos dá ou nos dê a vida eterna. É tudo o que Ele já fez por nós. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. Eu quero te falar 4 coisas importantes para nós iniciarmos esse entendimento sobre a graça de Deus. Como eu disse, nós vamos, durante alguns meses, eu não sei quanto tempo pregar sobre entender a graça. A primeira coisa, a graça, ela é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. A graça é uma pessoa, e o nome da graça é Jesus. Diga assim comigo: a graça é uma pessoa. O seu nome é Jesus. Qual é o nome da graça? Quem é a graça? De quem vem a graça? Grite: Jesus. Nós somos salvos pela graça, perdoados pela graça, vitoriosos pela graça. Querido, toda vitória na sua vida vem pela graça. Pela graça de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim, o meu esforço, eu realizo, eu me posiciono, eu oro, eu ando com Deus, é relacionamento. Eu sou o filho que trabalho na empresa do Pai, que sou herdeiro. A empresa dele, para nós, o nome é Reino de Deus. E as vitórias que eu tenho é pela graça. Se aquele filho é alguém, se aquele filho se torna um CEO naquela empresa e o pai é o presidente, não é por causa dele, é porque ele nasceu numa herança, e as suas vitórias são fruto de uma graça, porque ele é herdeiro, porque ele nasceu já naquele ambiente. Então diga comigo: eu sou vencedor pela graça. Eu vou dizer uma coisa para você: não é você e nem eu mais que temos que sofrer pelos nossos pecados. Ele já sofreu pelos nossos pecados. Amém? Amém?
Fale assim comigo: eu não preciso sofrer pelos meus erros e pecados. Jesus já fez isso por mim. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que pecar. Aliás, talvez daqui 4 ou 5 semanas eu vou entrar num tema sobre a graça, que é: por causa da graça é que eu não peco. Porque você vai entender em Romanos 6,14 que se a graça estiver operando em você, você vai ficando cada vez mais distante do pecado. Mas veja, se pecarmos, temos um advogado que nos deu a graça diante do Pai, que é Jesus Cristo. Então, você não precisa se mutilar, se acusar pelos teus pecados. Ele já foi moído pelos nossos pecados. Mas sim, eu preciso da santificação, porque quando a graça opera sobre você, você começa a ser santificado. Porque a santificação, ela é um processo. Então a primeira coisa, fale comigo: a graça tem um nome. Ela é Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque ele já foi condenado. O preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz. Você peca, eu peco. E nós muitas vezes, e quando eu era muito novo na fé, e até pouco tempo atrás, eu pecava e vinha aquele incômodo, porque o Espírito Santo te convence do pecado, não é assim, querido? E quando você peca, e nós aprendemos isso, eu aprendi isso com o apóstolo Estevão, que quem tem o Espírito Santo não peca em paz. É ou não é, queridos? Se você tem o Espírito Santo, você não consegue pecar em paz. Quando você tem a unção, a presença de Jesus na sua vida, é uma coisa meio louca de entender, mas é mais ou menos assim: se aqui tiver uma fogueira e você pôr tua mão no fogo, vai queimar a sua mão, sim ou não? Sim. O pecado, quando você pratica, ele te queima, ele te faz mal, mas não é Deus que está te punindo. Deus não tem a ver com a consequência do pecado. Deus é o perdão. Mas toda vez que você pecar, você está pondo a mão no fogo e vai queimar. E tem uma consequência. Mas não é Deus que põe essa consequência. É o fogo da chama do pecado que está ardendo. Mas Ele te dá a salvação e o perdão. Amém? A segunda coisa sobre a graça é que na graça, mesmo quando você erra, e a palavra pecado é errar o alvo. Eu vou falar bastante sobre isso nas próximas semanas. Mesmo quando nós erramos, na graça, mesmo o teu erro, ele vai cooperar para Deus te ensinar algo. Mesmo quando você erra, você está avançando. E quando você cai, porque você pecou, tropeçou, errou, você não fica caído nem destruído, porque ele fala que se você cair 7 vezes, Deus te levanta 70 vezes 7. Então, na graça, quando eu caio, quando eu peco, quando eu erro, eu não fico prostrado a um Deus que me levanta. Eu não preciso viver, e o diabo pega aquele pecado e trabalha uma condenação, uma acusação, um peso. Sim, há um incômodo do Espírito, mas imediatamente, se eu entendo a graça, eu peço perdão, eu me santifico, e eu sou lavado no sangue do Cordeiro, porque Jesus, Ele não vai morrer pelos pecados que você vai cometer, Ele já morreu por todos que você cometeu e pelos que ainda você vai cometer. O perdão já está consumado. Então eu vou continuar pecando? Não, você não vai pôr a mão no fogo, vai te queimar, vai destruir sua saúde, vai destruir seu casamento. Há uma consequência, o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho pela graça já todo o perdão. Isso é maravilhoso. Então, mesmo se eu erro, Deus pega aquele erro e Ele vai trabalhar. Porque quantas vezes eu já errei, já tropecei, mas aquilo contribuiu para me tornar uma pessoa melhor, porque o Espírito Santo habita na tua vida e ele vai trabalhando o teu coração. Diga assim: se eu cair, eu não vou ser destruído, e se eu pecar, eu não sou rejeitado. Ele já me perdoou, e ainda que eu erre, eu vou continuar avançando, porque há um perdão, e pela graça eu sou perdoado e salvo.
Quando a Bíblia fala em Romanos 8:28, olha o que diz: todas as coisas na sua vida, querido, quando fala todos, são seus erros, seus acertos, até seus erros, eles vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Há um detalhe aqui que eu quero dizer, porque muitas pessoas acham que não, então se tudo coopera para o meu bem, os meus erros, então eu posso deliberadamente fazer o que eu quero e pecar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus de verdade, se eu amo o Espírito Santo, eu não desejo aquilo que me afasta de Deus, eu não desejo aquilo que me traz uma consequência de morte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A graça te livra da derrota, te tira da destruição. A graça nos livra da derrota, nos livra de toda destruição. Levante as suas mãos e fale assim comigo: quando eu não suportar mais, quando estiver pesado, é hora de colocar esse peso sobre Jesus e receber a graça. Aleluia. Fale isso de novo: quando eu não suportar mais, é hora de colocar todo o peso sobre Jesus e receber a graça. Sabe por que tem pessoas com ansiedade? Sabe por que as pessoas estão desgastadas? Sabe por que tem pessoas estressadas, doentes, que não conseguem ver a cor da vida? Porque elas querem carregar o peso do papel de ser mãe, de acertar com todo mundo, o peso do papel de ser pastor, de ser marido, de ser filho, da faculdade que eu tenho que fazer, da empresa que eu tenho que dar certo. Ela coloca esse peso sobre si, e aí você tenta administrar um fardo que você não tem condições de suportar. Deixa a graça de Deus operar na tua vida. A lei, nós vamos falar aqui nas próximas semanas sobre lei e graça. A lei tem a ver com obrigação, a graça tem a ver com suprimento. Eu preciso ser mãe, não sei como ser, recebo o suprimento da graça para ser. Eu preciso fazer uma faculdade, não sei qual, recebo o suprimento da graça para decidir. Eu preciso ser pai, eu não sei como. Eu preciso ser empresário, eu preciso dar certo no trabalho. Eu vou pregar para 3.000 pessoas, como é que eu vou fazer? Ao invés de ficar ansioso, põe a sua mente na graça. Eu recebo suprimento da graça. Na graça há todo o suprimento que você precisa. Jesus chegou a dizer: quando você for nos tribunais, vou falar para as multidões, não se preocupe com o que você vai falar, abra a tua boca e eu vou encher tua boca. Diga assim: o suprimento da graça flui através da minha vida. Caraca, isso é poderoso. Fala isso de novo: o suprimento da graça flui através da minha vida. Tire os fardos, tire o peso. Eu preciso isso, tem que dar certo, tem que acontecer. Vai acontecer tudo pela graça, queridos. Eu estou ministrando aqui uma mudança de mentalidade, algo que eu tenho compreendido sobre a graça. É você passar um limite, atravessar por um lado, aonde, sim, eu vou estudar muito, eu vou dar o meu melhor, vou me capacitar, se você puder, faça tudo mesmo, seja o melhor na sua área, mas entenda que tudo vai fluir pelo poder da graça, e que todo o suprimento que você precisa, seja físico, humano, espiritual, material, de inteligência, de sabedoria, é na graça que isso vem sobre a tua vida. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo. Quem está dizendo isso? A graça, Jesus. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Quais são os fardos pesados? Toda vez que você fala: está difícil, estou sofrendo, está pesado, está doendo, é porque você está tentando levar o fardo sozinho. Bispo, mas não tem como, eu sofri uma situação, eu perdi alguém. Sim, mas até nessa perda, a graça opera com o consolo do Espírito Santo na sua vida. Quem não entende isso,
Ele vai se jogar nos remédios, no álcool, nas drogas, no vício, na pornografia, no excesso de trabalho, na compulsão. Mas se você entender isso, Ele fez tudo. Eu tenho perdão, eu vou andar em santidade, eu não quero pôr a mão no fogo, e tudo flui pela graça, o fardo se torna leve. Diga comigo: o fardo é leve, o jugo é suave. Olha o que ele fala: e encontrareis descanso. Está escrito um pouquinho ali atrás: para as vossas almas. Quem quer ter descanso aqui? Quem deseja descansar, descansa naquilo que você, bispo, eu tenho lutado muito pelo meu filho, eu tenho lutado muito pelo meu trabalho, eu tenho lutado muito para que tal coisa dê certo. Que tal você começar a descansar e continuar lutando, mas descansando e sem o peso? Porque não é sobre o teu esforço, é sobre o sacrifício dele. É tipo assim, como se você visse uma criança de 3 anos tentando colocar a linha na ponta da agulha, e ela vai ficar ali 25 dias tentando, e você fala: me deixa te ajudar, eu posso. E às vezes a gente está lá como crianças com Deus, no nosso esforço, e o pai falando: deixa, eu sei colocar a linha, eu posso te ajudar. Mas como é que é? Me deixa fazer. Entrar no descanso. Como é que eu entro num lugar de descanso para nunca mais sair dele? Eu quero te propor, eu quero propor para você que está aqui, para você que está me assistindo pelo YouTube, a partir de hoje, entrar num descanso para nunca mais sair dele. Quem deseja isso? Quem seria, para você seria ótimo você viver assim? Quem aqui deseja entrar num descanso para nunca mais sair? Levante a sua mão e diga: eu quero. Como é que você entra num descanso para nunca mais sair dele? É aceitar o que Jesus fez e o que a Bíblia fala sobre a graça. Se você entender que a graça vai trazer todo o dinheiro que você precisa para pagar todas as suas contas até o fim da sua vida, se você entender que a graça de Deus, como um pai, o Senhor sempre vai cuidar de você. Ontem, um amigo, que é o bispo Rafael Durso, lá da DNA de Itu, ele postou um vídeo, não entendi direito porquê, mas um pai de 90 anos, num julgamento com um juiz, ali na corte americana, sendo julgado, eu não sei o que aconteceu, e o juiz perguntando para ele: mas o que aconteceu? E ele falou: não, 90 e poucos anos, é que o meu filho tem câncer, ele tem tal tratamento, e eu levo todos os dias ele em tal hospital, eu não sei se ele avançou um sinal, eu não sei se foi uma multa ou o que foi. Ele foi multado por excesso de velocidade. Ele falou: é porque eu levo meu filho de 67 anos para ser cuidado e fazer tratamento no hospital porque ele tem câncer. E aí aquele juiz falou: você, como um pai de 90 anos, ainda cuida do seu filho de 67. E o nosso pai, que é eterno, você com 60, com 67, com 75 anos ou com 100, ele nunca vai deixar de cuidar de você. Amém. Em Mateus capítulo 12, versículo 7, Jesus disse: se você entendesse o que significa, eu quero misericórdia e não o teu sacrifício. Olhe para alguém que está do seu lado, que está dormindo, e diga assim para ele: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Faça um carinho no rosto dele e diga assim: acorde, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Olha o que ele fala: se soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios. O que Deus quer? Misericórdia e não holocaustos. Não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do... O que é o sábado para o judeu? É o dia do descanso. Ele não faz nada, o judeu no sábado. Olha o que Jesus fala: porque o Filho do Homem é Ele mesmo. Ele está dizendo aqui: eu sou o Senhor do sábado. Quem aqui? Jesus é o teu Senhor. Então o sábado está em você. O sábado não é mais um dia, o descanso não é mais um momento, mas o descanso é um estado eterno no meu interior, porque o Senhor do sábado vive dentro de mim. O Senhor quer dizer o quê? Que eu nunca mais tenho que me preocupar? Isso! Preocupar não. Ter responsabilidades, trabalhar, se doar, sim, mas preocupação não. Eu tenho um descanso. O sábado veio morar dentro de mim.
Antes eles esperavam 6 dias para viver um descanso. Agora o sábado é Jesus, Ele é o descanso, Ele vem estar dentro de você. Amém. Então você pode estar no meio da tempestade e descansar. Não é fácil, você sofre, que nem eu sou assim. Eu sofro, eu conheço isso, mas para viver é difícil. A gente sofre pela manhã, a gente tem insegurança, e como vai ser, e a sua cabeça pensa, e a sua mente joga no futuro, aí vem ansiedade. Mas Deus está trabalhando com você, o Pai está querendo te ensinar que há um sábado no teu interior. Desfruta essa manhã aqui, desfruta o almoço com a tua família, você vai ter o melhor Natal da tua vida, desfrute essa semana, desfrute tudo. Mas bispo, eu recebi o diagnóstico, mas bispo, eu tenho uma busca e apreensão, mas bispo, tem tal situação. Eu vim te dizer aqui, tira esses fardos, recebe o fardo da graça que é leve e suave. Entenda que a graça vai trazer tudo, que tudo coopera para o seu bem, e entra no descanso. Não precisa se preocupar, descansa. O Pai vai cuidar de tudo e nunca vai te faltar uma porta, um suprimento, um livramento da parte de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem que entra no descanso? Quem vai viver o descanso? Quem? Quem crê? Quem crê? Nós, porém, que Então, se você crê na graça, você entra no descanso. Conforme Deus tem dito, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui ele estava falando do povo da lei no passado. Pode ir agora para o versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso, irmão. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus. Tem muita gente que está no descanso do uísque, no descanso dos remédios, não precisa. Conheça o descanso de Deus. Descansa, Deus vai trazer um marido para você, mulher. Descansa, Deus tem um casamento para você. Descansa, o teu futuro está determinado. Ao invés de você ficar desesperado, o Pai vai trazer todo o direcionamento que você precisa. Lembra que eu peguei algumas semanas aqui atrás, o destino tem as suas iscas. Deus vai te conectar a pessoas, a lugares, a situações, e o propósito vai acontecer. Que eu falei de Saul, que se encontrou com Samuel, que Saul perdeu as jumentas, e aí de uma perda, uma palavra, uma revelação, um destino, uma profecia, um propósito. Saul achando que ia achar a jumenta, e Deus já tinha preparado a ele uma isca, uma conexão com um homem chamado Samuel, que levaria Saul ao propósito, ser rei. Descansa, tudo vai acontecer pela graça. Deus tem um destino, Ele vai conectar todas as coisas na tua vida. Também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Se esforça sim. Bispo, eu tenho que me esforçar sim, para quê? Para entrar no descanso, porque não é fácil. Não é fácil você confiar em Deus. É difícil confiar em Deus. É difícil aquietar o coração. Se esforce para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo do exemplo de desobediência. A palavra descanso no grego é catapausis. Diga catapausis. Quer dizer ação de estar tranquilo, calmaria do vento, lugar de descanso. Entre no catapausis de Jesus nessa manhã. É uma ação de estar tranquilo. E em último lugar, eu quero terminar dizendo a graça. Terceiro, significa parar de tentar salvar a si próprio, agir pelo seu esforço e começar a deixar Jesus fazer tudo por você. E aí como é que vai ser? A nuvem anda, você anda, Ele direciona, você vai. Não é mais pelo teu esforço, é pela direção de Deus. Diga, é pela direção de Deus. Zacarias 4:6. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força humana. É muito louco na Bíblia, porque aqui fala não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas depois fala que o reino de Deus é conquistado à força. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas hoje eu quero que você entenda: não pela tua força, nem pelo poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Há um Pai que quer cuidar de você. Há um Deus que zela por você. Se entregue ao amor de Deus. Fala assim: é um Pai que quer cuidar de mim.
Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão. Eu não sei se você já experimentou, tenho certeza que você já viveu o que eu vou falar agora, que eu sou pai de 3 filhos, já vivi isso, você também. Você sabe que o teu filho está fazendo algo que não vai dar certo, mas principalmente na adolescência, que ele se sente os tal, né? Não, eu sei fazer, eu sei acontecer. Vai dar errado, vai dar ruim. Faça desse jeito, mas ele insiste em fazer do jeito dele. Não é assim? Eu vi esses dias o vídeo passando na frente de casa com a bicicleta. Olha, pai, com as 2 mãos. Eu dei um grito para ele: não faz isso, vai dar errado. Aí passou por um susto absurdo nessa sexta-feira. Agora Deus, foi um grande livramento. Aqui era UTI, ficou, mas foi um grande livramento de Deus. Não, porque é legal você tirar as mãos. Não faça isso. Eu sei que não vai dar certo. Por quê? Porque eu já me ferrei. Eu só estou querendo te poupar daquilo que eu já vivi. Então, o Pai quer cuidar de você. É tão maravilhoso esse cuidado, eu não vou ler agora, mas em Mateus, a Bíblia fala assim, ó: olha para os pássaros, eles não semeiam, nem ajuntam em celeiros, todavia vosso Pai os sustenta. Isso é graça. Olhe para os lírios do campo, como são lindos os lírios. Nem mesmo Salomão se vestiu com tanta glória como eles. Será que você não vale muito mais do que os pássaros ou os lírios do campo? Ó homens de pequena fé, por isso não vos inquieteis com o amanhã. Busca o reino em primeiro lugar, e todas as coisas te serão acrescentadas. Deus está preocupado até com a tua roupa. Assim como Ele veste os lírios do campo, Ele vai vestir você. Levante a tua mão e fale assim: graça é viver uma vida vitoriosa, abundante, triunfante sobre o pecado, a derrota e a frustração. Fale isso de novo: graça é viver uma vida vitoriosa, abundante e triunfante sobre o pecado, a destruição, a morte e toda a frustração. Querido, quando a graça começa a operar na tua vida, isso é uma chave que tem que virar na sua mente, e pela fé, porque a graça você aceita pela fé. Quando a graça começa a operar na tua vida, você começa a se afastar de uma vida de derrota, e você começa a entrar numa vida de vitória. O nome da vitória é Cristo. O nome da vitória é Cristo, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Não, bispo, mas eu tenho que sofrer, a terra produz espinhos. Mas o espinho já foi colocado na cabeça dele, e ele sofreu na cabeça, para você não ter que sofrer mais e ter uma vida de vitória. Sim, teremos aflições, tenha bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Seja qual for a adversidade ou circunstância que você está enfrentando hoje, a resposta para a tua vida é a graça e é Jesus. Eu vou repetir e vou terminar dizendo isso.